Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para a leitura de mais um capítulo do livro Ele se acha o centro do universo, da Wendy Behary. No capítulo 2, entenda a anatomia da personalidade, os esquemas e o cérebro. Este capítulo, gente, ele é bem longo, tá? E tem bastante informação. Então eu vou separar esse capítulo em algumas partes. Hoje vai ser uma introdução, então vai ser um vídeo mais rapidinho. Vamos lá. Nesse capítulo, a autora começa falando a respeito da teoria cognitiva, da terapia do esquema, para situar um pouco o leitor qual é a base teórica na qual ela se apoia para falar sobre os narcisistas. Então esse capítulo é interessante para você entender não apenas o que é um narcisista, mas entender o que é um narcisista sob este ponto de vista. Tá? Obviamente, se você for para outras linhas da psicologia, elas vão falar sobre origens, sobre comportamento, sobre etiologias distintas. Então aqui estamos falando da terapia do esquema, que é do Geoffrey Young e de outros autores também. Muito bem. Entendam os esquemas. A terapia de esquema do Young propõe 18 esquemas iniciais desadaptativos que surgem na idade adulta como temas de vida disfuncionais. São também chamados de botões ou armadilhas de vida. Os esquemas são compostos de crenças ou cognições. Eles também envolvem sensações emocionais e corporais, juntamente com elementos biológicos, como, por exemplo, o temperamento. O temperamento se refere às qualidades inatas da criança, juntamente com os humores, as habilidades motoras, a capacidade de focar e prestar atenção. Cada criança exibe certas inclinações naturais, tais como timidez, agressão, extroversão, introversão, sensibilidade, adaptabilidade, vitalidade e assim por diante. Essas inclinações naturais são moldadas pela estrutura genética e são expressas e observáveis nas primeiras fases do desenvolvimento infantil. Bom, pausa. Quando a gente fala de genética, tem muita gente que faz um entendimento completamente inadequado. Então vamos especificar esse entendimento. Gente, quando nós falamos de genética e comportamento, nós precisamos entender o seguinte. Por exemplo, eu ter um temperamento extrovertido. A tendência é que eu sempre tenha um temperamento extrovertido ou mais para o extrovertido. Eu tenho uma inclinação a isso. Dificilmente uma pessoa que tem um temperamento extrovertido vai se tornar a pessoa mais introvertida do mundo. Dificilmente isso vai acontecer. O que acontece? Isso é diferente de comportamento. Então, eu sou extrovertido, mas eu resido num lugar que tem uma cultura muito fechada. Os meus comportamentos vão ser um resultado desta minha inclinação natural, geneticamente moldada, com o meu ambiente. Então entendam, a genética ela dá uma predisposição biológica. Ela não determina qual o comportamento que a pessoa vai ter. Se eu, por exemplo, eu sou extrovertido, mas eu nasci no Japão, eu vou ser uma pessoa extrovertida à la japonesa. Se eu sou extrovertido que nasci na Bahia, eu vou ser muito diferente do extrovertido japonês. Embora eu e esta pessoa japonesa tenhamos a característica da extroversão. Então isso é muito importante da gente entender. Outra coisa importante de ser entendida é assim, alguns elementos, eles são sim de origem biológica. Ou seja, a pessoa pode influenciar este aspecto, mas ela não vai fazer uma mudança drástica neste elemento. E é coisas como, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que não é exatamente sobre isso, mas eu tenho uma tendência a engordar. Eu domino, controlo, trabalho com isto, mas eu não tiro essa tendência de mim. Se eu parar de fazer os comportamentos que mantêm o controle a respeito da minha alimentação e da ingestão de calorias, eu volto a engordar bem rapidinho. Então é o mesmo que vai acontecer com o comportamento em relação ao humor. Se eu sou, por exemplo, como diz aqui, mais extrovertido, mais sensível e talvez mais agressivo, eu tenho que saber dessas características em mim porque elas não vão mudar. Mas eu posso fazer
um processo de adaptação em relação a essas características. Então, como eu sei que eu sou mais agressivo, eu posso perceber o meu desejo de agir numa situação e posso pensar, mas peraí, isso é um desejo meu, eu sei que eu sou uma pessoa mais agressiva, então será que eu realmente preciso fazer isso? Ou será que eu estou, só deixando a minha biologia tomar conta de mim? Entende o que eu quero dizer? Então é muito importante a gente entender isso. A biologia, quando a gente fala que tem algo da biologia no teu comportamento, isso significa que temos uma inclinação, tá, muito forte para um determinado lado. E às vezes é assim, pode ser muito forte ou pode não ser tão forte assim. As inclinações biológicas elas podem ser mais drásticas ou menos, tá? E que isto não é destino. Por que eu falo isso? Em primeiro lugar, porque tem muita gente que torce o nariz para a parte biológica do comportamento humano. Acham que a gente é capaz de fazer o que quer do jeito que quer, na hora que quer e que a biologia não interfere em nada. E isso é mentira. Isso é falso. Uma penca de pesquisa que mostra o quanto que vários temperamentos se mantêm estáveis ao longo da vida. As teorias da personalidade, no Big Five, por exemplo, demonstram isso de uma forma muito bacana. De outro lado, tem gente que toma isso como um discurso. Eu sou assim, pronto. Então eu não posso mudar. Me aguentem. E isto também é falso. Porque embora eu tenha uma predisposição genética, o comportamento, que é a expressão do contexto, dos meus desejos e da minha biologia, ele pode sim ser modificado. Tá? Senão até não tinha motivo para fazer terapia. É também verdade que o temperamento pode mudar ao longo da vida. Não está de todo claro o que explica o temperamento que dura uma vida inteira em contraste com o transiente. Porém, sabemos que os esquemas são formados como resultado da interação entre o temperamento do jovem e as dificuldades que ele enfrenta no ambiente em que vive. Os esquemas podem permanecer latentes por grande parte da vida de uma pessoa, apenas se tornando ativos em condições específicas que tanto imitam quanto desafiam as crenças inflexíveis encarnadas neles mesmos. Há muito mantidas na mente e refletindo algumas das realidades da infância do indivíduo, estas verdades se tornam difíceis de refutar, no sentido de que são o conteúdo permanente do esquema. Tá? E geralmente, como eu coloco aqui, estão ligadas a lembranças infantis dolorosas. Então o que acontece, gente? O esquema ele vai ser, como eu falei, essa interação. Sempre que nós vamos pensar desta forma. O que me levou a desenvolver um esquema? A minha interação com alguns temas, com algumas dinâmicas em um determinado momento da minha vida. Lembrar é muito importante. Entender a origem é muito importante. Por quê? Porque sempre que a gente pensa no aqui e agora, muitas vezes o esquema ele não faz sentido. Mas ele não é para fazer sentido no aqui e agora, porque ele não foi formado hoje. Ele foi formado há 20, 10, 15, 30, 40, 50 anos atrás. E lá naquele contexto, ele fez sentido. E a gente precisa, como parte do tratamento, relembrar disso daí. Tá? Muito bem. Um outro ponto também aqui importante que a autora ressalva é que eu posso ter um esquema e esse esquema não ser ativado. Isso, inclusive, é muito comum a pessoas que reagem aos esquemas com evitação. Nós vamos ver isso mais tarde aqui nesse livro. A evitação faz o quê? Faz com que a pessoa estruture a sua vida de uma forma a não entrar em contato com nada que ative o esquema. Então, por exemplo, se eu tenho um esquema de isolamento social, que a gente também vai ver no próximo, na continuidade desse capítulo. No esquema de isolamento social, eu acredito que as pessoas não vão me querer como um membro do grupo. Então, o que eu faço? Eu posso procurar atividades solitárias. Eu vou, por exemplo, me tornar um programador de computador. Eu vou me tornar um legista. Né? Então, eu vou trabalhar com pouquíssima quantidade de pessoas, então eu evito a ativação esquemática. E às vezes a pessoa passa anos assim, às vezes passa a vida inteira nisso. E nunca sente o conteúdo do esquema. Isso não quer dizer que o esquema não está lá. Então isso é muito importante de entender também a respeito dos esquemas. O fato de eu não estar sentindo um esquema não necessariamente significa que eu não o tenho. Porque eu posso estar trabalhando tanto na evitação quanto na compensação. E aí eu tenho, mas não sinto. Eu sinto algo, ou eu não sinto nada, no caso da evitação, ou eu sinto o oposto, no caso da hipercompensação. Porém, eu estou reagindo com base no esquema. Tá? Quando os esquemas são ativados, os efeitos são semelhantes ao acionamento de memórias traumáticas.
Se você estiver operando a partir de um estado implícito de lá e antes, suas reações e tomadas de decisão podem ser influenciadas por eventos e emoções do passado, e não pelo que está acontecendo no presente. E o pior de tudo é que você nem sequer o percebe. Por isso que acontece nos bastidores, fora de sua consciência. Então, o que ela está falando aqui, tá? Digamos que eu tenho um esquema de isolamento social. E estou, sei lá, indo numa festa, tá? Eu já não gosto muito de ir em festa. Quase nunca vou. Daí estou indo numa festa. Eu começo a olhar as pessoas conversando em grupo e isso começa a ativar memórias. De forma inconsciente, de forma automática. Então, eu não estou prestando atenção que isso está acontecendo dentro de mim. Mas isso está acontecendo. E aí, eu me sinto, não no aqui e agora. É como se eu voltasse lá naquela memória de infância. Então, a partir deste momento, não é mais o Akin com 41 anos que está reagindo ao que está acontecendo aqui agora. É o Akin com 6, 5 anos de idade, com medo da turminha lá, que não gostava muito dele e que isolava ele. É aquele Akin que está reagindo com aquelas características, com aquele pensamento, com aqueles comportamentos. Por isso, gente, que muitas vezes nós temos a sensação de eu não sei o que fazer. Por quê? Porque a gente está conectado lá com o passado. E essa é uma discussão muito interessante, porque assim, geralmente muitos gurus gostam de falar que o passado está no passado. E, gente, para a espécie humana, isso não é verdade. O passado, o presente e o futuro estão no aqui e agora o tempo todo. Então, não é uma coisa que aconteceu lá. É uma coisa que acontece aqui e agora. O meu passado está comigo. Eu gosto de brincar que é como a memória de um computador. Você colocou algo na memória do computador, você aciona a hora que você quer. Por quê? Porque está lá. A nossa memória é a mesma coisa. Eu não gosto de fazer metáforas com o computador, e quem me segue já sabe disso, porque nós funcionamos de uma forma muito diferente da do computador, mas um paralelo aqui ele é possível. A memória, o que está armazenado na memória do computador, só não está vindo se você não acionar, mas se você acionar, aparece na tela. A nossa também. Tem um monte de memórias que estão aqui comigo agora que eu não estou lembrando porque eu não estou focando nelas. Mas a partir do momento que eu foco e entro em contato com as emoções, é como se eu estivesse lá novamente. E é isso que acontece com os esquemas. Não que todo esquema seja causado por trauma, porque os esquemas não são apenas causados por traumas, tem uma série de coisas que causam o esquema, tá? Uma série de dinâmicas. Mas a sensação é como se estivéssemos vivenciando um trauma. Tá? Então, por exemplo, aqui ela dá um outro exemplo. Se você tem um esquema de abandono devido à memória dolorosa e inexpugável do desaparecimento de seu pai quando tinha 6 anos, pode ter uma sensibilidade exacerbada à ideia de ser abandonada por alguém. Quando seu marido lhe diz que viajará a negócios, você começa a sentir um nó de insegurança na garganta e começa a fazer exigências absurdas por contato constante e tranquilização. Esse esquema estabelece a base para um relacionamento repleto de questões erosivas e de desconfiança e de descontentamento. Então, é isso que a autora está falando. Quando o esquema é ativado, a gente deixa de funcionar num modo adulto e passamos a funcionar num modo criança. Entendem? Tanto que eu sempre pergunto para meus pacientes, quem é que está reagindo a isso? É o adulto que está olhando para essa situação ou é a criança do adulto? É aquela parte nossa ferida, vulnerável, né, raivosa, chorosa, desconfiada lá da nossa infância. Porque a ativação esquemática funciona desta forma, tá? Essa foi uma introdução breve ao capítulo, tá? Agora, depois nós vamos conhecer quais são os esquemas, vamos conhecer quais são os esquemas que os narcisistas mais têm, quais são os esquemas que geralmente se relacionam com os narcisistas e como é que funciona essa dialética entre eles. Então, nós vamos conhecer bastante coisas interessantíssimas aqui neste capítulo. Me segue para continuar vendo os próximos.